quando a gente se aproxima, a gente começa a ver imperfeições. A gente começa a ver que, de repente, aquela pincelada tinha que ser um pouquinho mais para o lado, ou aquele tom de cor realmente saiu um pouco do esquadro. Então, assim, as relações que tiveram que se aproximar num processo de pandemia e que não tinham, a meu ver, uma estrutura, um amor, uma beleza interna, um equilíbrio para sustentar toda essa aproximação, inevitavelmente começou a causar estresse, brigas, rompimentos, né? Já não basta a própria situação externa, né, que estava tensa, muita gente perdendo emprego e outras coisas. Se você se aproxima do seu companheiro, da sua companheira, e você não tem toda uma estrutura real de relação, no tete-a-tete vai ser muito mais difícil. A pandemia trouxe essa questão da hiperconvivência, trouxe a questão de uma tentativa de divisão de tarefas que antes é muito comum, né, nas relações, estabelecerem funções. E ali o cuidado com os filhos, né, em todo 100% do tempo, isso foi decisivo. Esse dado dos mais de 80 mil né, mais divórcios, de 80 mil divórcios. É importante que a gente só faça uma ressalva que este número é em relação a divórcios em cartórios. E o divórcio em cartório é aquele onde tem que ter filhos maiores de idade, consenso e de forma consensual. Porque a gente não tem ideia do número de divórcios no judiciário. Né? Esse é um cálculo um pouco mais complexo, porque ali, quando tem filhos menores de idade, é obrigatório que o divórcio seja feito via judicial. Então, tu imagina que soma esse número mais um. O meu depoimento de trabalho é que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como no período da pandemia. Porque os relacionamentos disfuncionais, e aí chamando a frase do Carpinejar e a questão da obra de arte, eles já existiam. Né? Então, a pandemia trouxe verdades, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala dessa revelação de quem se mostra no divórcio, eu gosto muito quando a gente tem problema de convivência, e eu tenho homens e mulheres de clientes, mas um número muito grande de mulheres, elas trazem algumas coisas. Tu acredita que ele fez isso, fez aquilo? E aí... Na verdade, acaba sendo uma grande terapeuta também, né? Porque eu duvido que uma mulher vá lá, tá? E até homens também que vão lá só para fazer a parte técnica. Vão falar mal e chorar as pitangas. A gente fala que no divórcio, 10% é orientação jurídica. O resto, tudo são questões emocionais e financeiras. Né? Tanto que eu, e já vem um direito também novo em relação a isso, não trabalho sozinho. A gente trabalha de forma interdisciplinar. Então, a gente tem terapeutas, a gente tem analistas financeiros que trabalham conjuntamente para poder responder o todo, todas as facetas que o divórcio traz. Mas eu gosto muito dessa orientação quando a gente diz assim, tá bom, mas em algum momento, quando a pessoa está olhando para o fim, né, a questão do caráter de quem se mostra, em algum momento tu fizesse essa escolha, né? Em algum momento... Aí e os sinais eles aparecem, mas a gente não percebe. Acho que a grande diferença da pandemia foi isso. Ela trouxe e jogou na cara das pessoas. Aquilo que numa relação disfuncional, quando a pessoa já está amadurecendo um processo de divórcio, ela vai se dando conta ao longo. A questão dos valores. Eu tenho valores, tu tem outros valores, mas a gente, por alguma razão, se escolheu, a gente teve filhos e a relação foi. No depois, essas questões ficam acentuadas. Questões em relação à educação. Né? A pandemia também mostrou isso, quem usava máscara, quem não usava, quem acreditava na pandemia, quem não acreditava, quem isolava, quem não isolava. Foram conflitos e os contratos e os acordos não previam algo assim. Então, as famílias que melhor se comunicavam foram as que menos sofreram na parte relacional do que aquelas, imagina aquelas em litígio que ainda tiveram que fazer um compartilhamento dos filhos nessa situação. Incrível, né? Fica realmente algo muito, né, difícil de manejar, de trabalhar.